Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Preparem suas pipocas aí, Fabiano Caruana contra Nepo, partida pensada, olha só, né? A gente que acompanhou o Nepo aí contra o Jinglirin no Mundial, foi incrível, decidido no último minuto, aos 47 do terceiro tempo. E aqui a gente tem então o Caruana agora, o Caruana que tava lá de comentarista, né? A gente confunde o papel do comentarista com o do jogador, né? O comentarista fala, olha, eu acho que esse lance foi ruim e tal. Aí a turma fala, ué, vai lá e joga então contra ele. Calma, não é assim. Então o Galvão não pode mais falar do lance do Neymar, né? O comentarista, ele comenta comparando o jogador com outros jogadores, não com ele mesmo, né? Mas muita gente confunde. Agora o Caruana, ele tava lá como comentarista, ele não tava lá, né, criticando ninguém, né? E agora, então, ele vai sentar aqui pra jogar contra o Nepo. Não é aquela história, Nepo, senta aí agora. Você ficou falando aquele monte de coisa lá, agora senta e joga, né? Não, não tem nada disso. Caruana contra Nepo, dois gigantes. Caruborg, aqui o Caruana, o Robocop do xadrez, jogou as partidas pensadas contra o Carlsen no Mundial. Empatou todas, não sofreu um abalo psicológico, emocional, nada, é o Robocop. E aqui o Nepo, uma pedreira enorme, vocês já conhecem, 2 vezes vencedor do torneio de candidatos. E uma curiosidade, Caruana nunca venceu o Nepo na vida, em partida pensada. É, galera, não é fraco não esse Nepo, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa partida. E antes, o que é esse QR Code aí? Que história é essa de aplicativo Xadrez Brasil que tá aqui na descrição do vídeo? Confere lá. Muito bem, galera, Caruana tem as peças brancas e abre aqui com o peão dama D4. Nepo responde com cavalo F6, cavalo F3, D5, abertura peão dama simétrica, C4, Caruana ataca o centro. E6 protege, cavalo C3 desenvolve e o Nepo agressivo, o Nepo não é da Semeslava, o Nepo não é do mimimi. Pá, C5 aqui, manda a pancada, desce o braço russo, Jan Nepomniachtchi. E3 foi jogado pelo Caruana, cavalo C6, a gente tem aqui uma Semitahashi, né, esses peões aqui, essa tensão no centro. O Caruana toma o peão de D e depois do peão, aqui as pretas têm um peão isolado, né? A gente fala que as pretas têm um peão isolado sem ele ser ainda, mas é porque não tem como evitar, né? Aqui, ó, a não ser que esse peão avance, alguma coisa assim, mas aí ele vai ser um peão atrasado, né? Tudo bem, dá pra avançar ainda. O Caruana segue aqui com o bispo B5 e agora temos C por D4. Agora sim esse peão, né, oficializou aqui que é um peão isolado. Cavalo por D4 e agora bispo D7 traz mais uma proteção aqui para o cavalo. Caruana faz o roque, coloca o rei em segurança. Bispo D6 desenvolve o bispo, coloca armas já na ala do rei, bem típico do Nepo. E o Caruana volta o cavalo aqui para F3. Bispo E6 foi jogado, traz a proteção para o peão isolado. E aqui, B3, o Caruana vai desenvolver o bispo agora em fianqueto, né? Então, A6 foi jogado pelo Nepo, questiona o bispo e o bispo volta para D3. A abertura impecável aqui dos dois jogadores. As pretas têm sim um peão isolado, mas esse peão dama isolado não é motivo de medo, não deveria ser motivo de temor, nem de desespero para ninguém. Peão isolado, vai jogar com ele, fazer o quê? Normal. A partida seguiu com o cavalo E5 agora, atacando 2 peças, e aqui o Caruana decide trocar. Cavalo toma, bispo toma, e agora bispo em B2 traz a proteção para o cavalo, torre C8 pressiona duplamente, torre C1 traz mais uma proteção, e depois de roque, chegou a vez do Caruana jogar. Será que vai jogar um H3 profilático? Será que tá na hora de jogar o que aqui? Caruana desce a lenha, desce o braço aqui, pá, F4. É difícil ver o Caruana assim, hein? É difícil ver o Caruana indo pra cima. Mandou um F4. Pro Caruana mandar F4 é porque o cara tá realmente querendo atacar, né? Porque agora esse peão de E3 aqui fica atrasado, né? Mas se o Caruana fez, pode ter certeza que tá tecnicamente muito bem estudado aí pra fazer o lance. Bispo C7 foi jogado, o Nepo recua o bispo, prepara para possivelmente até fazer uma bateria aí nas casas escuras. E o Caruana segue com o cavalo em E2, levando peças para a ala do rei, sai da frente aqui do bispo. Bispo B6 foi jogado aqui pelo Nepo, foi muito rápido aqui, cliquei 2 vezes. Bispo B6 foi jogado aqui pelo Nepo, bispo D4 jogado pelo Caruana. Uma decisão curiosa, propor a troca desse bispo monstro, mas realmente a fraqueza em E3, ela pede medidas drásticas, né?
E aqui o Caruana, então, vai ter que trocar esse bispo. Tem que fazer concessões no xadrez. Isso aqui é uma lição, né? Você fala assim, eu não quero largar essa diagonal. Então você vai sofrer com um ataque aqui no peão. Vai jogar um dama D2. Pode também, né? Mas muitas vezes o jogador ele faz concessões, faz negociações. O xadrez é a arte de negociar. Bispo D4 também, entre outras coisas. Bispo D4 aqui pelo Caruana. Bispo por D4, cavalo por D4. E agora dama em A5 jogado pelo Nepo. Caruana segue com dama em E2, conecta aí as torres, traz uma proteção já para o peão de E3, dá aquela juntada aqui, protege o peão de A2, né, dá aquela juntada nas peças, e agora a torre de F em E8 jogada aqui pelo Nepo. E agora, Caruana, agora sim, aquele H3zinho, né, mas esse H3 não é tão simples quanto parece, ele tá evitando a entrada de peças em G4 e pode até dar suporte para um ataque maluco no futuro. Bispo D7 jogado pelo Nepo, mas aqui não dá pra inventar moda, né? O Nepo é um jogador muito perigoso. Por exemplo, o G4 aqui tá inventando moda, né? Não é que é ruim nem nada, mas as brancas não estão de fato construindo nada ou dando sequência aqui no ataque. Não tem tantas peças atacando assim na ala do rei. E as pretas têm sim um perigo muito grande aqui com pressão pra cima do peão de E3. Por isso o Caruana não entra em desespero, segue com torre toma e depois de torre toma... Dama em B2, o fianqueto da dama. Aqui o Caruana larga a defesa do peão de E3, agarra aqui a longa diagonal de casas escuras. A partida segue com dama C5 agora pelo Nepo, coloca pressão no peão de E3 sempre. Caruana segue com A4, ganhando espaço na ala da dama, A5 faz o mesmo. E dama D2, Caruana traz mais uma vez a proteção para suas peças, coloca a pressão no peão de A5. B6 jogado pelo Nepo, já protege o peão aqui para não ter problema no futuro. E agora a torre B1 aqui pelo Caruana. A gente percebe muitas vezes quando não dá para progredir, a estrutura de peões não dá muito para mexer. Caruana tá meio fixo aqui com a estrutura de peões. Poderia tentar um avanço na ala do rei? Arriscado, né? O que mais você pode fazer? Cavalo tá bem centralizado, o bispo tá bem colocado. Bora fazer lance de torre, né? Pra lá e pra cá, rei H2, de repente rei G1. Aqui não tem muito o que fazer, né? Dama em A3 foi jogado aqui pelo Nepo e de fato o Caruana joga o rei H2 aqui. H6, o Nepo também tá na mesma condição. Estrutura de peões mais ou menos fixa, ainda ganhou um lancezinho aqui com H6 que não compromete tanto a estrutura. E agora passou a bola aqui pro Caruana. O Caruana segue com torre B2, por enquanto todo mundo protegido. Dama em E7 jogado pelo Nepo, torre C2 propõe trocas, aqui torre C5 protege a torre e cavalo em F3 jogado aqui pelo Caruana. Temos ação, né? Temos ação, agora a gente tem a possibilidade do cavalo pular. Torre toma, bispo toma, dama vai novamente para casa de C5 e aqui bispo D3 jogado pelo Caruana, melhorando aí a posição do bispo. Rei F8, o cavalo volta para sua casa lá em D4, rei G8, rei G1, rei F8, rei F2... Os jogadores aqui meio que, né, difícil aqui, a gente vê que é aquela luta lá que ainda não tá na trocação, né, um vai estudando o outro, vai medindo a distância. Rei E7 jogado pelo Nepo, vem trazendo o rei pro jogo. Dama B2 mais uma vez, rei F8, volta o rei pra lá, pera aí, não é o Ivanchuk, né, se fosse Ivanchuk já tinha jogado um rei D6 aqui, exclama. Aqui o Caruana segue com o cavalo C2 e agora, opa, agora ação. Cavalo em E4 com cheque, o Nepo decide que é hora de mexer em alguma coisa aí nessa partida. O Caruana fala, tudo bem, passa esse cavalo pra cá, coloca o cavalo numa casa escura, imune ao bispo, e a partida segue com o bispo C6. Caruana passa a dama pra E2, dama C3 foi jogado pelo Nepo, fazendo contato no peão de B3, e o Caruana solta o braço com dama 6. Aqui a coisa vai ficando perigosa. Aqui a coisa a gente vai percebendo que vai ficando perigosa, qualquer erro é fatal nesse tipo de posição, né? Então, dama D2 foi jogado agora pelo Nepo, não dá pra tirar o rei, se não tá caindo o peão. Por isso, o cavalo volta para E2 e o bispo não tem acesso para pressionar o cavalo por enquanto. Dama B4 traz a proteção para cima do peão. Caruana segue com dama C8, cheque agora, pendurou o bispo. Nada disso, o bispo volta e aqui dama C2 traz mais uma vez a proteção para os peões. Bispo D7 jogado pelo Nepo, quem sabe ele consegue pressionar agora por outro lado, vem pra cá, pressiona o peão. Cavalo D4 foi jogado aqui pelo Caruana e o Nepo segue com F5, né? Um lance aí que realmente mostra a impaciência aqui do Nepo, né? Para jogar um F5, um lance comprometedor, podia jogar aquele coringão aqui, o rei G8 de repente, pode ser uma possibilidade também. Bispo E6, tenho minhas dúvidas já, né? Mas já vai ficando difícil de achar um lance. O Nepo vai para esse F5, que parece até muito bom.
E o Caruana agora, será que ele vai conseguir explorar isso? Dama C7 atacando o bispo, pressionando o B6. Dama D2 cheque, o cavalo volta e o bispo vem para segurança em E6. Dama por B6, o Caruana conseguiu aqui já algo na posição. Tem um peão a mais, o bispo tá atacado, o que é isso? Rei F7 aqui pelo Nepo e agora o Caruana, dama D4, centraliza a dama, propõe trocas. Esse final aqui ele é ganho pro Caruana, ele sabe disso, um peão a mais. O Nepo evita as trocas, segue com dama em A2 e agora a pressão é forte aqui no peão de B3. No entanto, o Caruana segue com dama em A7 cheque, joga o rei para G8, dama 8 com cheque e captura o peão de A5. Vai ficar com um peão a mais aqui. O Caruana, né? Então, o problema todo agora é o seguinte, se dama por B3, que não foi jogado aqui pelo Nepo, o Caruana pode seguir aqui com um lance, por exemplo, como cavalo aqui em D4, seria uma possibilidade, né? Mas talvez uma boa possibilidade aqui pro Nepo. Não sei porque ele não tomou aí o peão, né? Dama B2 cheque, por exemplo, poderia seguir dessa maneira. E tudo bem, talvez melhor aqui pro Caruana de qualquer jeito, né? A partida seguiu com rei H8, dama D8 cheque, rei H7 e a dama volta para A5. Rei H8 de novo e aqui então o Caruana muda e segue com o lance B4. Vai para cima com esses dois peões a mais. Nepo segue com bispo C4 e agora Caruana? E agora, Caruana, o que é isso? Segue com dama D8, cheque, rei H7 e aqui dama D1 no limite, protegendo tanto o cavalo quanto o peão. Essas manobras do Caruana são perfeitas, né? Incrível, isso é o Robocop mesmo. Aqui bispo B3 foi jogado, ataca a dama e ataca o peão. Dama D7, agora o Caruana bota pressão em F5 mais uma vez. Bispo em E6, protege aí o peão. E agora a dama vem para casa de B5, segue mais uma vez protegendo todo mundo, Caruana. Rei H8 foi jogado, dama C5, G6 aqui pelo Nepo. E o Caruana me faz o lance melhor da posição, rei E1. O cara é monstro demais, descrava aí o cavalo. Rei G8 foi jogado, dama D6 faz contato no bispo, rei F7 protege. Dama D2 propõe trocas e entrega o peão de A. O Nepo fala, passa esse peão pra cá, o Caruana tá com tempo curto aí no relógio. Caruana segue com cavalo D4 e agora bispo vem para casa de C4, rei F2 coloca o rei em segurança. H5, rei G3, dama em A3, B5 dispara o peão, dama D3 propõe trocas. E o Caruana recusa aqui as trocas, vai para o único lance da posição. Dama C1, o melhor lance da posição, mantendo a defesa aqui do peão e evitando as trocas. Dama em E1 já não teria o mesmo sucesso aqui nessa posição, porque simplesmente cai o peão passado. Então dama C1 e você fala, e agora não cai o peão passado? Pois é, o Nepo achou que caía. Bispo por B5, mas depois de dama C7 cheque, rei F8 e dama C5 cheque, meus amigos, Jan Nepomniachtchi, ou Nepomniachtchi, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Caiu o bispo, né? Você fala, pô, mas o Nepo jogou a partida inteira igual uma máquina e aí no final ele pendurou o bispo. É que aqui já não tinha mais o que fazer, galera. Depois desse dama C1, por exemplo, qualquer lance aqui, ó, tá vindo B6, né? Não tem como parar esse peão passado. Ah, o rei tenta encostar B7, C7, seria uma possibilidade. Cavalo E6, bispo cravado, né? Aqui se rei toma peão, cavalo C5 é um pouco chato. Então teria que jogar um rei B8 talvez, e aqui de qualquer maneira melhor para as brancas, né? Dama atacada, peão passado, rei exposto, com certeza melhor aqui para as brancas. Por exemplo, dama D5, uma continuação mentirosa, vamos fazer? Que aqui você pode fazer, você fala o seguinte, e agora? Para onde vai o cavalo? Agora começa toda mentira, né? Aqui a gente poderia, não, dama 3 é natural, é que eu ia fazer o dama A1, vocês querem o dama 3 ou o dama 1? Vocês querem o lance do ser humano ou da mentira? Da mentira, né? Dama 1, por exemplo, dama por C5 e aí dama em A8 cheque, aí vai ganhar, né? Não é tão mentira assim essa linha, não é tão mentira assim. E aqui com certeza vai ter checkmate aqui em poucos lances, né? Uma partida muito legal aqui do Caruana contra o Nepo. Precisou aqui de 70 lances para o Caruana vencer aqui o Jan Nepomniachtchi. E portanto o Caruana consegue pela primeira vez aí na sua carreira vencer Jan Nepomniachtchi numa partida pensada. Que beleza, hein, Caruana? Aí tá firme certamente aí com a ausência do Carlsen, a esperança dos jogadores aí aumenta, né? Então a gente tem essa turma aí, Caruana, Nepo, Ding Liren, Aronian, Wesley So, MVL, Nakamura,
né? Essa Guiri, essa turma aí vai vir com sede, com fome, com tudo. Se preparem que o xadrez tá ficando cada vez mais acirrado aí sem o Carlsen. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!